Olá, ouvintes do Papo de Ocupa, esse podcast que nasceu no pé da árvore na frente da Casa Invisível. Em novembro deste ano aconteceram as eleições para vereador e prefeito por todo o Brasil, o que nos leva a pensar sobre o que é fazer política. Para nós, votar não é a única nem a melhor maneira de se fazer política. Acreditamos que política pode ser muito mais do que, de 2 em 2 anos, ir às urnas e escolher um representante. Viver é político e tudo o que fazemos ou deixamos de fazer tem conotação e repercussão política. No mundo todo existem movimentos sociais, coletivos, sindicatos e projetos que se propõem a contribuir com nossas vidas e com nossas comunidades, nos mostrando outras formas de nos organizar e de se fazer política coletivamente, sem que isso tenha necessariamente relação com o governo ou com as eleições. Cooperativas de trabalho que se organizam para produzir renda de forma solidária, ocupações urbanas que se organizam para ocupar terrenos e imóveis abandonados, coletivos que se organizam para criar relações de apoio mútuo, muitos são os exemplos. Te convidamos a pensar sobre outras formas de se fazer política, baseadas em princípios de apoio mútuo, ação direta, solidariedade e autonomia. Votando ou não, organize-se em sua comunidade ou junte-se a um projeto que já exista e ajude a construir um mundo mais solidário. Nesse episódio do Papo de Ocupa, convidamos para uma conversa o pessoal da rede Secosessola e da fábrica ocupada Flasco. A Secosessola é uma rede de cooperativas existente há 50 anos na Venezuela. Essa rede se articula de maneira não hierárquica e igualitária. Fazem a gestão de feiras, produções agrícolas, de uma funerária, de um hospital cooperativo e de cooperativas de crédito, dentre outros projetos. A Flasco é uma fábrica ocupada, parte do movimento de fábricas ocupadas do Brasil. Existe há mais de 10 anos e mantém a fábrica funcionando de maneira eficiente e solidária, sob gestão dos próprios trabalhadores. Acompanhe aí o episódio e compartilhe. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está ouvindo aí esse podcast. Nós vamos fazer uma conversa aqui agora com 3 companheiros e companheiras aqui. O pessoal da Secosessola, da Venezuela, e com o Alexandre, lá da Flasco, aqui em São Paulo, com o apoio da Corina, que vai fazer a tradução para a gente. Vamos conversar com o pessoal da Secosessola, assim, que se apresentem. Te los invito a presentarse a ustedes de Secosessola. Bueno, buenos días, mi nombre es Ana María López, un gusto compartir en este momento con ustedes desde aquí desde Venezuela para Brasil y compartir nuestra experiencia. En el caso de Secosessola es un organismo de integración que nace hace 53 años ya, principalmente como una funeraria, una cooperativa muy tradicional, con directiva, con cargos directivos. Y en el proceso del pasar de los años, luego estuvimos en la parte de transporte. Eso fue un momento bien significativo para nosotros como organización, que dio luego apertura a lo que es el sistema de las redes de ferias de consumo familiar en la ciudad de Barquisimeto. Estamos en el centro occidente de Venezuela, específicamente en el estado Lara, y en este momento estamos conformados por más de 1.200 trabajadores asociados. Entre ellos están los grupos de productores, las cooperativas integradas a la organización y los que estamos día a día en las diferentes actividades que en este momento están las ferias de consumo familiar, seguimos con la parte funeraria y el Centro Integral Cooperativo de Salud. En este momento, en el caso de las reglas de crecimiento, con 26 puntos en la ciudad de Barquisimeto. Ok. Ana Maria se apresenta, fala que gosto de estar aqui com a gente, de compartilhar com a gente. Ela é parte da Secosessola, que é um organismo de integração comunitário, cooperativo, que tem mais de 53 anos, e iniciou com uma funerária e com um jeito de se organizar tradicional, com diretiva, com tudo que a gente pode imaginar de uma organização hierárquica, convencional. Depois, teve um momento em que passa para o transporte, que assume o transporte da cidade, e foi um momento bastante significativo, que deixou, depois terminaram com o transporte e passaram às feiras de consumo familiar, que são grandes mercados de abastecimento. Está localizado na região centro-ocidental da Venezuela, né?
e inclui 1.200 trabalhadores e trabalhadoras aproximadamente associados à organização e trabalham em diferentes áreas de produção de alimento, venda de alimento, tem um centro de saúde, tem a funerária ainda. E no caso do mercado que eles manejam, tem 26 pontos de venda na cidade de Barquisimeto. Eso, igualmente, gracias, profesora. Un gusto poder compartir con todos ustedes. Y bueno, ahí lo que pudiéramos agregar es que fundamentalmente, aunque Secosesora se inicia como una central cooperativa tradicional, donde básicamente la idea fundacional fue el tema del servicio funerario, al cabo de algunos años fue naciendo la inquietud de cómo crear un movimiento donde la actividad económica no sea el fin en sí mismo, sino sea una posibilidad de encuentro, donde nos dé la posibilidad de que muchísimas personas vayamos encontrándonos, vayamos también teniendo la respuesta, por supuesto, a las necesidades básicas que se nos van presentando, pero fundamentalmente sea la posibilidad de trascender el trabajo concreto y entrar en un proceso de transformación social, de transformación personal, donde vayamos trascendiendo esas relaciones de poder, relaciones jerárquicas, y se dé más bien un proceso educativo precisamente de transformación personal. Creo que fundamentalmente como profesora vamos siendo eso. Ok, então Ender se apresenta também, diz que é um prazer estar com a gente. E ele gostaria de acrescentar o que já disse a Ana, que a Secosesol inicia de uma forma tradicional, como uma organização tradicional com a funerária, mas já logo no início tem uma inquietude das pessoas que estão na organização de como criar um movimento onde a atividade econômica não seja um fim em si mesmo, senão que conseguir uma forma de se sustentar, né, de conseguir o que se precisa para comer, para manter as famílias, para se sustentar na cidade, né, mas que o foco seja criar um espaço, um ponto de encontro onde eles consigam ter uma transformação pessoal, assim, onde eles possam ir transcendendo as relações de poder para se transformar pessoalmente, de alguma forma, para criar um espaço educativo, né. Legal. Valeu aí pela fala. Alexandre, você pode se apresentar também, falar um pouco sobre a Flasco. Muito obrigado por aceitar participar aí, todo mundo. Beleza. Bom, primeiro agradeço em nome dos trabalhadores da Fábrica Ocupada Flasco, do movimento das fábricas ocupadas no Brasil, o convite e uma saudação para os camaradas na Venezuela. A resistência é internacional. E o podcast tem um papel importante de dialogar com vários setores aí para romper o que a mídia tradicional, que os grandes monopólios de comunicação colocam, né? E a perspectiva que se coloca a partir do podcast com esse convite, do que foi apresentado, é justamente a gente discutir a capacidade de luta e de organização da classe trabalhadora ao ocupar, não só quando mais tradicionalmente a gente ocupa as terras, ocupa por moradia, ocupa as escolas no processo de luta, ocupa as ruas e as praças nas reivindicações, mas quando a gente chega num patamar de organização onde ocupa as fábricas, ocupa a produção. Então, se a gente se reivindica a partir de um processo histórico do movimento operário, enquanto marxistas, enquanto lutadores contra a barbárie da sociedade capitalista, é fundamental que a gente se organize para ocupar os espaços de produção. A experiência da Fábrica Ocupada Flasco remete a 12 de junho de 2003, quando a fábrica é ocupada pelos trabalhadores, quando não havia mais qualquer segurança, qualquer situação de fato para uma continuidade da fábrica, os trabalhadores se organizam, não eram pagos os direitos trabalhistas, não tinha qualquer perspectiva de continuar a produção. Financeiramente, economicamente, a fábrica tinha sido decretada ali a falência, juridicamente não, e os trabalhadores passam a se organizar para retomar a produção sob o controle dos trabalhadores. E daí permeia aí uma série de discussões que a gente vai fazer aqui um pouquinho hoje. Eu sou trabalhador da fábrica desde 2006, eu acompanhava a fábrica como estudante desde 2003, no momento da ocupação, e a ocupação da fábrica Flasco na cidade de Sumaré, na região metropolitana de Campinas, no estado de São Paulo,
é parte de um processo mais amplo do movimento das fábricas ocupadas no Brasil, que se inicia em outubro de 2002, na cidade de Joinville, Santa Catarina, com as ocupações das fábricas Simpla e Interfibra. E a partir disso, desde 2002, então, nós atuamos aí em mais de 37 fábricas, que cada uma teve uma história, cada uma teve um tempo de duração, uma série de detalhes, histórias riquíssimas de experiência no conjunto da classe trabalhadora, e com muito orgulho, com um processo muito rico. A experiência da Fábrica Ocupada Flasco é uma dessas trincheiras de luta que eu venho acompanhando aí como um advogado popular e trabalhador da fábrica. E é uma história riquíssima, a gente vai bater esse papo aqui hoje. Entonces, él es Alexandre, trabaja en la Flasco, agradece mucho estar aquí. La Flasco hace parte del movimiento de fábricas ocupadas de Brasil. Es un movimiento de resistencia y él entiende que este podcast está dentro de un diálogo, o sea, dentro de una contracultura, por decirlo de un modo, de como ir contra los medios de comunicación en masa, ¿sí? Que no traen estas noticias. Entonces, de alguna forma, esto es importante para él, un poco para romper la hegemonía, ¿no?, del capital, que él habla también de la capacidad de ocupar no solo las calles, el campo, las casas, sino que ocupar también los medios de producción. Y es eso lo que hace esta fábrica. La fábrica está desde el 2003, de julio del 2003, era un espacio que funcionaba antes como una fábrica, ¿sí? Solo que quebró y no tenían cómo pagarle los cargos de los trabajadores, ¿no? Las liquidaciones a los trabajadores, y los trabajadores asumen entonces la fábrica desde el 2003. Él acompaña a la fábrica como abogado popular, en el caso creo que era estudiante, ¿no?, en el momento, y ya en el 2006 pasa a ser trabajador de la fábrica, ¿sí? Y él también destaca que la fábrica es parte de un movimiento más amplio, que es este movimiento de fábricas ocupadas de Brasil, que surge en Santa Catarina, que es otro estado. Ellos están en Sao Paulo, ¿sí?, en la región de Campinas, ¿no? Región periférica de Campinas. Y que en Santa Catarina surge este movimiento en el 2002, y es un movimiento de 37 fábricas ocupadas en Brasil. Ok. Alexandre, você pode, já dando sequência, já estava falando mesmo, falar um pouco como que a fábrica se organiza, como que é o cotidiano da fábrica, da Flasco, e se quiser falar também um pouco de outras fábricas também. Acho que é importante primeiro se contextualizar, né? Os trabalhadores se organizam a partir das lutas, das condições objetivas e materiais, na luta pelo emprego, na luta pela garantia da continuidade da fábrica, e é por isso então que se organizam e ocupam. A gente não pode criar uma falsa idealização de que esses trabalhadores, incluo, nós éramos revolucionários e que tivemos uma grande ideia e ocupamos a fábrica. Nós estávamos lutando pelo emprego, e o que a gente via é que a fábrica tinha toda a condição para seguir produzindo. A gente produz na Flasco tambores plásticos, bombonas e tambores plásticos de diferentes tamanhos, e a gente via que teria todas as condições para continuar produzindo, que o patrão não pagava os impostos, não pagava os direitos, e que a gente deveria seguir produzindo. Junto com isso, a gente teve apoio de outros movimentos sociais, organizações políticas, sindicais, organizações populares, para discutir, de fato, o que fazer diante do fechamento de uma fábrica. Era um contexto político e econômico de crise do governo Fernando Henrique Cardoso, um processo esse que vai levar, inclusive, naquele momento, em 2002, da eleição do próprio ex-presidente Lula, com todas as contradições, e que o movimento das fábricas ocupadas vai vivenciar na prática isso, quer dizer, todas as dificuldades que nós tivemos com os governos de lá para cá, mas era um contexto que também envolvia a experiência na Argentina, que em 2000 tiveram várias ocupações de fábricas, o movimento de fábricas recuperadas na Argentina, os mineiros na Bolívia e mesmo na Venezuela, da qual, inclusive, depois eu tive a oportunidade de ficar 6 meses em 2007 acompanhando o movimento das fábricas ocupadas na Venezuela. A partir do momento que ocupa, é um processo
da greve, os trabalhadores se organizaram, realizaram uma greve, e depois uma greve de ocupação, que tem um salto qualitativo, porque você então passa a discutir não só simbolicamente cruzar os braços e parar a produção, como ocupar a noção de posse, propriedade, e voltar a produzir sob o controle dos trabalhadores, mostrando na prática que os trabalhadores não precisam de um patrão. É possível a gente organizar uma produção sem uma estrutura hierárquica da lógica patronal. Com isso, a gente consegue organizar de uma comissão de fábrica, um conselho de fábrica, onde todas as decisões são tomadas coletivamente no conselho de fábrica, eleito por representantes de todos os setores e turnos da fábrica, com todas as decisões também tomadas em assembleia. A gente tem assembleias mensais, assembleias extraordinárias, a qualquer momento pode ser convocado, tudo vai para o mural, tudo é publicado, divulgado, e nós conseguimos tomar algumas decisões ao não ter a apropriação privada da riqueza, não ter exploração da força de trabalho, a gente consegue socializar melhor o tempo e o salário. A gente conseguiu reduzir a jornada de trabalho sem redução de salário, de 44 para 40, e depois para 30 horas semanais, sem redução de salário. E a gente conseguiu, com isso, inclusive, gerar novos postos de trabalho, novos empregos, e conseguiu equalizar melhor a divisão financeira em termos de salários da própria fábrica. Para nós, sempre foi uma questão muito importante manter a carteira de trabalho, simbolicamente, com todos os direitos que o conjunto da classe trabalhadora historicamente conquistou, então com a Seguridade Social, INSS, e com isso, inclusive, muitos trabalhadores aposentaram nesse período com todos os direitos devidos, e nós conseguimos recuperar a fábrica. Nós não temos uma ilusão de que a gente não é uma bolha, a gente está dentro da sociedade capitalista. Então, a gente continua reproduzindo contradições, porque, em última instância, a gente tem que comprar matéria-prima e vender os nossos produtos. E a dinâmica é de mercado, para pagar a energia, que é um custo muito alto, a matéria-prima é um custo muito alto. Então, nós sempre vivemos, sempre muito esmagados, enforcados com todas essas pressões. E o que a gente viu, lamentavelmente, é que não teve nenhuma política pública, nada que viesse a estruturar uma política de recuperação das fábricas. O que a gente escuta, o convencional, é as fábricas fecham, diante disso o que tem que fazer é que o patrimônio vai pagar os direitos trabalhistas. Só que o principal direito trabalhista, que é o direito ao trabalho, o direito ao emprego, fica negligenciado. Então, a gente veio resistindo durante todo esse período, mostrando que a gente não precisa de um patrão. Agora, claro que a gente é duramente atacado, a gente é criminalizado, tem uma série de contradições com isso. A importância é de que a gente consegue fazer uma produção social entre os trabalhadores, com essas conquistas importantes na relação direta do trabalho. Não aconteceu mais nenhum acidente de trabalho, porque melhorou todas as condições de trabalho, não tem um ritmo patronal. A gente tem uma organização coletiva para combater a alienação do trabalho, então a gente acompanha todo o processo produtivo, desde a compra da matéria-prima até a saída dos produtos. Há uma participação direta de todos os trabalhadores, né, de forma democrática, construindo esse movimento. E nós não nos reivindicamos donos da fábrica. Nós não queremos ser donos da fábrica, nós não somos os proprietários. Nós queremos que a fábrica seja coletiva, pública, e por isso, de forma coerente, no nosso entendimento, a gente defende uma planificação da economia para que outras fábricas sejam também ocupadas, organizadas entre os trabalhadores, e com isso a perspectiva política da estatização sob controle dos trabalhadores, ou seja, que a propriedade seja pública, nacionalizada, como é o histórico da luta pela nacionalização das fábricas, nacionalização / controle obreiro, que é assim em vários outros países da própria América Latina. Nós temos uma relação também com a comunidade, com o bairro, com uma experiência, as conquistas para a classe trabalhadora, enquanto uma experiência, e por isso que ela não se esgota numa fábrica só. A gente precisa constituir um movimento de fábricas ocupadas para que tenham mais experiências e se fortaleçam com isso, para a gente combater os interesses da burguesia, dos patrões, né, do comitê de negócios, que é o Estado. E a gente criou uma relação com dois outros campos de atuação junto com a fábrica. O primeiro é que 3/4 do terreno nós constituímos a Vila Operária e Popular, que é uma luta por moradia. No terreno da fábrica nós organizamos, dando uso social para essa propriedade que estava abandonada pelos patrões, e conseguimos garantir 564 moradias, 564 famílias moram no terreno da fábrica, e que hoje está em reta final de regularização, garantindo
a moradia. E o outro é que 2 galpões que estavam abandonados, nós constituímos projetos de educação e cultura, educação popular, atividades culturais. Nós tivemos aí festivais culturais anualmente, educação de jovens e adultos, ocupando os galpões que também estavam abandonados pela gestão patronal. E no outro galpão, a gente tem uma cooperativa de reciclagem, que é parceira da Flascou, onde a gente cedeu o espaço para também geração de renda e organização da população. Então, a gente tem uma relação também, uma dimensão territorial e uma noção de construir um jornal popular, uma dimensão do bairro, articulação com o Movimento Sem Terra, Movimento Sem Teto, com a juventude, com rádio comunitária, criando um espaço, então, de poder popular, um poder local. Yo le preguntó a él cómo la fábrica se organiza, cómo es el cotidiano. Y él nos dice que para hablar de esto es necesario entender que los trabajadores están haciendo desde el 2003 esto con las condiciones materiales y concretas que tienen, que es una lucha por el empleo, que lo que se busca es apropiarse de los medios de producción, ¿sí? Ellos producen pipas de agua, por lo que entiendo, como esas pipas de plástico, ¿sí? Es una fábrica de producción y lo que ellos vieron fue que había condiciones para continuar produciendo, aunque la empresa haya quebrado. Era un contexto económico el del 2002, donde estaba el presidente, había una crisis económica, era el presidente Fernando Enríquez Cardoso y ya casi estaba entrando Lula. Estaba también vinculado con los movimientos de ocupación de fábricas de Argentina y de Chile, Alexandre, o de Bolivia, de mineración de Chile o de Bolivia. De Bolivia. De Bolivia y también con las fábricas ocupadas de Venezuela, que por eso él fue a Venezuela. Que hay un movimiento, un cambio de dejar de hacer huelga, que él coloca como que los brazos están amarrados a asumir la fábrica para trabajar. Las discusiones todas se dan en asambleas, las asambleas son una vez al mes más las asambleas extraordinarias. Han conseguido, ya que no hay un patrón o alguien que se apropia de parte de los recursos, socializar más los recursos que producen, entonces cada vez están trabajando menos horas. Actualmente trabajan 30 horas semanales y eso no ha implicado reducir los salarios y también ha posibilitado darle trabajo a más personas. Ellos entienden que están dentro de una organización capitalista y que continúan produciendo contradicciones en relación, por ejemplo, que están dentro de un mercado de compra y venta. Y lo que él también destaca que no hay políticas públicas en relación al gobierno para estas empresas recuperadas y que de alguna forma es algo que ellos quieren, o sea, la nacionalización, ¿no? Comentaba, la nacionalización de las fábricas bajo el control obrero y que de alguna forma existe algún apoyo del Estado, pero hasta ahora no hay, por lo contrario, hay una criminalización y un ataque socialmente a esto. Y una de las cosas que han logrado es que no hay más accidentes de trabajo porque han conseguido como protegerse entre los trabajadores. También que los trabajadores y trabajadoras no estén alienados, sino que ellos acompañan todo el proceso de producción, desde la compra de los materiales hasta la venta. Y al final nos comenta como cosas interesantes, como que destaca que es 3/4 partes del terreno las tomaron para hacer viviendas. Entonces consiguieron construir 564 viviendas para los trabajadores. Para la comunidad, pero también hay trabajadores y hijos de trabajadores que... Ok, entonces para la comunidad, hijos de trabajadores, y quedan 2 galpones abandonados. Uno lo usan para proyectos educativos, festivales culturales, educación de jóvenes y adultos, y el otro es una asociación con una cooperativa de reciclaje. Y esto lo que él nos quiere mostrar es un poco cómo está la relación con el territorio y con la comunidad. También tienen un periódico, por ejemplo, nos comenta. Creo que es eso. E Ana Maria e Ender, por favor, se podem falar um pouco sobre como que se organizam em Secosesol, como que é o cotidiano de trabalho de vocês? Bueno, yo creo que en el caso nuestro, el hecho de ya venir de tantos años, de una manera distinta, tanto de organizarnos como también la gestión de las diferentes actividades que tenemos. Bueno, aquí no hemos reducido la zona de trabajo, yo creo que la hemos aumentado.
pudiéramos decir que con la situación de pandemia lo que ha habido es una disminución de las horas de trabajo, pero lo importante es que siempre ha sido en la búsqueda no solo del bienestar de las personas que estamos a tiempo completo dentro de los diferentes espacios, sino viéndonos en un entorno comunitario. O sea, como, poniendo como ejemplo los últimos meses, que han tenido como todo un proceso de estar reinventándonos todos los días, porque comenzó esta situación que es nueva para todo el mundo, ha implicado la necesidad de tener que reinventarnos, ir tomando decisiones muchas veces sobre la marcha, reconociendo errores, rectificando en el camino. Y pudiéramos decir, por ejemplo, en el tema de salud, también ha sido una tremenda oportunidad para encontrarnos un poco más con los médicos, por supuesto que tenemos habiendo posiblemente algunos choques, algunos cuestionamientos, pero ellos van dando la posibilidad también de encuentro y por ejemplo, necesidades comunes. O sea, dando como ejemplo los médicos que participan con nosotros en el centro de salud, normalmente todos tenían su vehículo, era una cuestión muy difícil. Ahora que no hay casi gasolina o no hay gasolina, hemos tenido que reinventar cómo nos vamos a transportar. Entonces ya médicos integrándose a lo que es el tema de los transportes colectivos, pero también lo importante de toda esta gestión es que la vamos haciendo ahorita dentro de lo que cabe. O sea, ya nuestras reuniones no pueden ser tan numerosas como lo eran hace algunos meses, no pueden durar tanto tiempo o no tenemos tanto tiempo para reunirnos. Entonces eso se ha implicado como que sobre la marcha ir reacomodándonos en relación a cómo es el tema de la toma de decisiones, que ya no podemos tener unas reuniones tan grandes, sino que vamos en ese, ha sido como adelantar un poco ese proceso de autogestión, no sé si individual, pero sí asumiendo responsabilidades un poco más puntuales y sobre las situaciones que se van presentando, que son situaciones distintas a las que veníamos acostumbrados. O Ender fala sobre o cotidiano de trabalho e diz que a ideia dele é um pouco ir construindo uma organização diferente, né, distinta. Que no caso deles o tempo de trabalho tem vindo aumentando e um pouco na busca não só do bem-estar dos trabalhadores e trabalhadoras da organização, sino também do bem-estar da comunidade. Que esse tempo de pandemia, né, para além já do contexto venezuelano em si, tem sido um momento para se reinventar e pede de ir tomando decisões assim, no cotidiano, no dia a dia, eles estão vendo isso como uma oportunidade também. Atualmente, na cidade onde eles estão, não há quase gasolina. Quer dizer, a maioria de carros individuais que eles têm não estão funcionando, pelo que eu entendo, né, Ender? Não estão funcionando os carros. Então, eles se organizaram com os transportes que eles têm, que são caminhões, ônibus que têm organização, para fazer rotas para poder trazer os trabalhadores até o lugar onde eles trabalham. Aí, no caso do hospital, esse tem sido um momento para ter uma relação mais profunda com os médicos e médicas, que de alguma forma sempre tinha uma relação de distância por lugar, né, que era mais difícil de transcender. E agora, como eles não têm carro individual, a maioria deles usa o transporte da organização, isso tem implicado uma maior proximidade com os médicos. Aí eles destacam isso como uma coisa boa que tem trazido esse momento, assim. E que esse tempo também tem implicado toda essa reorganização pela falta de gasolina e pelo tempo de pandemia, que tem menos tempo para se reunir. Para quem não se escuta e não sabe, a Secosessola faz mais ou menos 3.000 reuniões ao ano. Numa semana, não sei, 20 reuniões. Ou mais, em toda a organização. Então, como constantemente se reunindo, e são reuniões que pode ter 200 pessoas. E aí ele diz, agora temos menos tempo para nos reunir, porque precisamos tanto cumprir com todos os protocolos, quanto temos horário para sair da organização por esses transportes coletivos, e temos que fazer reuniões com menos pessoas. Então, isso tem implicado o que eu entendo é assumir a responsabilidade individualmente, assim, como ver a responsabilidade individual, porque não há, talvez, tanto tempo para trazer isso para um coletivo nesses momentos, assim. E aí, Ana, pode continuar.
Bueno, yo creo que así como decía Ender, es importante decir que cada una de nuestras actividades nacen de las necesidades que se van presentando. Y a lo largo del tiempo, o sea, se nos presenta la necesidad y la tomamos como una oportunidad de profundizar y de ver cómo la podemos asumir. Es bien importante las relaciones que se vayan generando entre nosotros, o sea, si cada vez más profundizamos las relaciones entre nosotros, los que estamos día a día y las personas que vienen también, relaciones de solidaridad, relaciones de respeto, relaciones de apoyo mutuo, sentimos que se van a ir realizando las actividades de una manera mucho más armoniosa y mucho más responsable. Es verdad, nos reunimos muchísimas veces porque sentimos también que la información es bien importante que fluya, pero también entendemos que darnos ese espacio de libertad, ese espacio donde yo como persona pueda asumir la responsabilidad con compromiso, con sentido de identidad, me va a permitir poder tomar una decisión en el momento que la situación se presente. Es un reto de todos los días, estamos en un momento muy cambiante, pero en eso estamos, pues sentimos que siempre que lo vamos conversando, que nos detengamos, que lo profundicemos y que busquemos la mejor manera de las maneras más colectivas posibles y van a ir surgiendo esas soluciones. Tá. Então, a Ana também nos traz que todas as atividades da organização, da Secosessola, surgem das necessidades que vão se apresentando. Assim, foi uma necessidade de ter uma funerária, foi uma necessidade de ter um centro de saúde, foi uma necessidade de ter um mercado e ter uma fonte de renda para se sustentar. Que eles veem tanto todas as atividades como tudo que vai acontecendo como uma oportunidade de profundizar nas relações e que a ideia é ter relações de mais solidariedade, de apoio mútuo com responsabilidade. As reuniões são constantemente por uma necessidade de que flua informação. Então, se bem ela coloca, isso é sumamente importante, a reunião para que flua a comunicação, né? Também é importante que cada indivíduo, que cada trabalhador possa tomar decisões de forma individual, assim, sem colocar com o coletivo, mas em sintonia com o que se está discutindo nas reuniões, assim, e com o que estão conversando constantemente. E isso é uma coisa que eles precisam, assim, que os trabalhadores... isso talvez eu coloco, né, que os trabalhadores não necessariamente têm que ir para a reunião, senão que eles já sabem o que está se conversando, então eles assumem e dizem, eu posso tomar essa decisão porque eu estou em conexão com o que vimos conversando, assim. E o trabalhador assume a responsabilidade de que se for errado, entre aspas, volta para a reunião para conversar e coletivamente vão conseguir sair desse lugar, né? Que é uma oportunidade sempre, inclusive esse trabalhador ou trabalhadora que toma essa decisão, que não foi em sintonia, é uma oportunidade para conversar, para profundizar e para continuar procurando saídas que envolvam o coletivo, assim, que envolvam cada vez mais pessoas. Ótimo. Podem falar um pouco sobre esse caráter, né, que a gente está chamando de político para além do voto, assim, né, em relação ao fazer cotidiano da organização? Você pode falar um pouco sobre isso, assim? Tá. Deles pergunta se podem conversar um pouco sobre essa política que talvez ustedes hacen, entendiendo como política como esa relación de la polis, o sea, en el cotidiano de lo comunitario que va más allá del voto. O sea, como que ¿qué tendrían a ustedes decir sobre eso? Sobre una política que se hace en el día a día, en la comunidad, en el cotidiano, que no pasa por lo partidista, tal vez. Bueno, yo creo que esa es la pregunta de las 50.000 horas. ¿Cómo se traduce Locha? Bueno, yo creo que fundamentalmente siempre hay una confusión cuando se habla de política o de lo y la política, porque siempre... Entiendo que en Latinoamérica nos pasa mucho de que cuando no estamos de acuerdo con los políticos, creemos que no estamos de acuerdo con la política. Y yo siento que en el caso nuestro, lo que nos venimos planteando como organización, como movimiento cooperativo, es básicamente la construcción de ese ser comunidad, donde no es, en el caso nuestro, ver como se constituye una prestadora de servicios, sino ver todas las actividades económicas que venimos generando, que venimos construyendo, como una oportunidad de generar encuentros comunitarios. De hecho,
siempre nos planteamos que los mercados, las ferias de consumo familiar, los espacios de salud, los diferentes espacios de encuentro que tenemos, son espacios fundamentalmente para eso, para encontrarlos. No son espacios para vender verduras, no son espacios para únicamente prestar servicios de salud, sino que son una oportunidad de encuentro comunitario donde vayamos construyendo ese ser comunidad. Y de hecho, de las decisiones que vayamos tomando o que vamos tomando en nuestras diferentes reuniones, en nuestros diferentes espacios de encuentro, los criterios que van surgiendo de estas reuniones, de estas reflexiones, vayan siendo respetuosas o coherentes con ese planteamiento de construir un ser comunidad, de no vernos como distintos. De hecho, hace algunos años, cuando Corina utiliza varias veces la palabra trabajador, que ha dicho, no somos trabajadores, pero entendemos que esa es una forma de decir la actividad que realizamos concreta. Pero también sentimos que vamos más allá de ese ser trabajadores y ser más bien protagonistas de una actividad que vamos generando y hacer ese esfuerzo personal cada uno de nosotros, porque yo creo que ahí entra el que podamos trascender de ser meramente trabajadores a ser personas activas, protagonistas, participantes. Es una decisión personal, una decisión individual que cada uno de nosotros va tomando y o la toma o la deja. Creo que no es porque haya buenas o malas personas, sino cada uno de nosotros tiene una formación y por eso también tiene deseos, tiene emociones, tiene anhelos, y en este caso es una decisión personal de cada uno si queremos trascender y ser parte protagónica de este proceso de transformación personal que nos estamos planteando. Yo creo que eso sería como lo que nosotros diríamos una estrategia, o de alguna manera también es como la política que profesamos entre nosotros, el respeto a nuestras diferencias, pero siempre la búsqueda de esos puntos de encuentro que nos permitan seguir avanzando en lo que nos planteamos como proceso de transformación personal. Sim. Então, o Ender nos diz que a pergunta do milhão, não é? Em português? Então, que se confunde assim, o que é a política ou os políticos no cotidiano, né? Não, assim, no cotidiano social, e que o que ele entende que a cooperativa faz, que a Secosessola faz, o que eles estão fazendo é a construção de comunidade, no sentido que a Secosessola e eles não são prestadores de serviço, não oferecem um serviço à comunidade, senão que são a própria comunidade organizada. Assim, eles são a comunidade. Que todas as atividades que eles realizam e todos os espaços não são como o espaço do mercado ou espaço de saúde, senão que são espaços de encontro comunitário, onde surge a oportunidade, ou são uma oportunidade de ir construindo essa comunidade que vão sendo. As decisões que vão sendo tomadas na cooperativa e os critérios, né, que vão surgindo, a ideia é o que eles procuram é que seja coerente com o ser comunidade. Eles não se enxergam a si mesmo, ainda nos diz, né, que de fato anos atrás, se tivessem escutado que estavam falando de trabalhadores, ia falar, eu não sou um trabalhador. Eles não se enxergam enquanto trabalhadores e trabalhadoras, senão enquanto pessoas que estão assumindo protagonismo, né, nas suas vidas e nas atividades que desenvolvem. Essa ideia de transcender o ser trabalhador a passar a ser uma pessoa protagonista é uma decisão individual. Quer dizer, há pessoas dentro da cooperativa que podem se considerar simplesmente trabalhadores e fazendo o seu trabalho e cumprir com o seu trabalho, assim, na medida relativamente bem, assim. Mas tem outras pessoas que assumem esse movimento, né, de essa transformação pessoal, de se assumir como protagonistas. E isso é a política que eles professam de alguma forma, que é o respeito às diferenças, né, e essa construção dessa comunidade ampliada. Yo creo que es un reto que tenemos, porque también entra toda la parte cultural que tenemos cada uno de nosotros como personas y que está muy entre nosotros, lo que es el individualismo, lo que es la parte de luchar con el otro, de la lucha por el poder, de las separaciones que tenemos.
Entonces, como partiendo de esa cultura que tenemos, como ir sabiendo que estamos, bueno, no estamos en lo que es en la política partidista, pero estamos en una organización que intentamos un proceso de transformación social, un proceso que irradia a muchísimas personas, o sea que no se trata solo de las actividades que tenemos, sino de todas las personas que de alguna manera somos parte de eso. Yo creo que por eso ahorita, justo en este momento, como decía, de la hora de pandemia, donde el reto es mucho más grande, no nos planteamos cerrar, o sea, cada decisión que tomemos la vemos como qué consecuencias puede implicar, cómo eso puede afectar y cómo cada vez nos vamos ampliando mucho más nosotros como una gran familia. Yo creo que es un proceso que requiere de mucho compromiso y de que tú decidas como persona realmente darte la posibilidad a seguir cada día aprendiendo, a seguir cada día construyendo y transformándote para así lograr estas relaciones mucho más en colectivo. Sim, e então a Ana nos diz que é um desafio o que ele se propôs, porque estamos dentro de uma cultura que promove o individualismo, a luta pelo poder, a concorrência, que o que eles estão procurando é um processo de transformação social, e eles entendem isso assim, que envolve a muitas pessoas, não só eles enquanto trabalhadores associados, sino eles enquanto parte da comunidade e toda a comunidade, e que aí quando eles vão tomar decisões, por exemplo, de fechar ou não o mercado nesse tempo de pandemia, que tinha isso, não podemos abrir, eles também pensam no efeito, ou seja, como isso vai afetar a comunidade em volta, ou seja, toda a comunidade, e como se fazer responsável por isso que eles estão decidindo, assim. Aí eu posso trazer um exemplo que eu sei que é isso, por exemplo, eles fecharam uma das cooperativas e eles procuraram ônibus para trasladar as pessoas que iam ir para esse mercado para outro mercado, de uma forma de pensar não só neles que são trabalhadores dentro dessa comunidade, senão em todas as outras pessoas que não estão enquanto trabalhadores, mas estão participando dessa. E é um processo de responsabilidade individual e que implica uma decisão, assim, um querer, um eu quero fazer isso. Legal. E aí eu faço a mesma pergunta para o Alexandre sobre falar um pouco sobre esse caráter político cotidiano, assim, do fazer da Flasco, né, das fábricas ocupadas. Então, a gente entende que a luta vai se dar pela construção da organização da classe trabalhadora enquanto protagonistas e que o movimento deve impulsionar isso. Há um trabalho coletivo para se buscar essa organização enquanto classe. Nós nos reivindicamos dessa maneira, temos e buscamos um legado nessa experiência histórica do conjunto da classe trabalhadora por nos sentirmos parte disso. Fiz referência de que para a gente era muito importante disputar, de que a gente tem direitos, que a gente tem, que são historicamente conquistados. Nós somos parte da classe trabalhadora, no caso concreto, inclusive, como parte da categoria química da classe trabalhadora. Nós fazemos um combate sob essa perspectiva classista. Nós não esperamos que um governo X ou Y, que uma direção sindical X ou Y vai atender as nossas reivindicações. Tanto é que a gente precisou se organizar para ocupar a fábrica. O movimento das fábricas ocupadas entende que ele é parte de um processo mais amplo da organização do conjunto da classe. E é por isso que a gente impulsiona e estimula, participa de várias ocupações de fábrica no momento em que se anuncia o fechamento de uma fábrica, quando a gente fica sabendo de alguma situação de uma fábrica que está fazendo demissões, né? E nós entendemos que nós devemos atuar não só na produção em si. Nós temos a redução da jornada de trabalho sem redução de salário, com uma perspectiva de que as pessoas tenham mais tempo para lazer, para família, para estudo, para cultura e também para militar, se organizar, para que a gente não se acomode somente na nossa vida individual, porque entendemos que a gente deve intervir na disputa, na luta de classes com todas as suas complexidades. É dessa maneira que, inclusive, a gente tem uma perspectiva internacionalista, temos relações com experiências de fábricas ocupadas de outros países, porque nos colocamos
né, contra esse sistema, nós nos colocamos como uma perspectiva anticapitalista. O que eu também destaquei na primeira fala e retomo para fazer essa discussão é que a gente entende que a gente não vai se resolver enquanto emancipação da classe somente com a experiência da Flasco de forma isolada, porque a gente tem uma organização da fábrica, nós buscamos uma melhor eficiência da fábrica, e isso não significa o chicote do patrão, mas a gente tem uma organização, a gente quer entender se na fábrica, no turno um ou outro está melhor, a matéria-prima é melhor ou não, é melhor a gente vender para fulano ou para ciclano. A gente produz os tambores plásticos praticamente revendendo para outras indústrias químicas. Então, a gente está numa estrutura da cadeia produtiva. Tem um impacto enorme se, como nós temos, uma estrutura da cadeia produtiva extremamente monopolizada, inclusive com uma interferência do imperialismo, uma interferência no Brasil da Odebrecht, que é o capital da Braskem, é articulado no país, mas é uma multinacional alemã, que tem um monopólio de toda a cadeia produtiva do ramo plástico. Então, se a gente não denunciar essa estrutura que está colocada de poder, a gente pode até, entre aspas, ter uma melhor gestão na Flasco, mas a gente não vai estar resolvendo o conjunto dos problemas. E a luta da Flasco não passa por uma questão econômica. A gente não quer que a fábrica fique super bombando financeiramente. Não é isso. A gente sempre teve muitas dificuldades. A gente não vende ilusões e a gente nunca teve. A dificuldade na fábrica é muito grande. Trabalhar na Flasco é uma dificuldade muito grande, mas ela tem outras perspectivas. A gente trabalha num ambiente mais saudável, uma relação mais fraterna, a gente toma as decisões coletivamente, a gente erra e acerta. Eu disse que a gente reproduz contradições. Por exemplo, inclusive, nós reproduzimos machismo, nós reproduzimos racismo. Não é uma bolha. A gente não consegue sozinho romper isso, porque senão a gente cai num idealismo. Então, nós entendemos, e por isso a noção de ocupação do espaço territorial e trazer para dentro da ocupação a luta por moradia, a luta por uma outra perspectiva da educação, fazer a disputa na cultura, tudo isso vai trazendo experiências fantásticas para o conjunto da classe trabalhadora, para uma juventude que participa e atua diretamente na fábrica. Então, eu concluo dizendo que a gente entende que a gente vai ter que se mover e vou dar pelo menos 2 exemplos onde a gente consegue enxergar isso claramente. O grande legado, a grande experiência das fábricas ocupadas é que a gente não pode jamais ousar da capacidade de aprendizado e da noção de pertencimento e identidade de classe que acaba tendo entre os trabalhadores. Isso não quer dizer que tudo é mil maravilhas. De novo, eu quero tirar, às vezes, uma idealização que acontece. A gente tem ótimos disputas, debates, às vezes um quebra-pau numa assembleia, mas sempre pensando qual vai ser a melhor forma para a gente encaminhar sob uma perspectiva de classe. O exemplo na crise em 2008, várias fábricas, e depois até 2010, várias fábricas estavam demitindo e várias experiências, inclusive de fábricas que estavam sendo recuperadas pelos trabalhadores, passaram a realizar demissões por uma perspectiva econômica, de que tem que enxugar, de que tinha que diminuir, tinha que terceirizar. Nós combatemos duramente isso. Na Flasco não existe nenhuma terceirização, nós não realizamos qualquer redução de salário, não é nós, a classe trabalhadora, que vamos pagar pela conta da crise dos capitalistas. Nós denunciamos, nós preferimos ficar com a bandeira erguida com todas as dificuldades que isso nos trouxe. A batalha pela estatização sob o controle dos trabalhadores fez com que a gente fosse duramente atacado, porque, como está expresso numa decisão judicial, entre um latim, uma palavra bonita no meio da sentença, ele diz, abre aspas, ao permitir que a fábrica ocupada Cipla de Joinville, lá, a executada, a empresa Cipla, fizesse de tudo para a defesa dos postos de trabalho, estar-se-á desrespeitando o Estado democrático de direito. Imagina se a moda pega. E essa frase, imagina se a moda pega, para nós é a síntese de como os patrões, a classe patronal, a burguesia, atua contra os movimentos sociais quando são organizados, lutando de cara limpa, cabeça erguida, de forma independente. Por quê? Porque o medo que eles têm, e aí ele coloca expressamente isso, imagina se outras fábricas começam a ser ocupadas.
Se os trabalhadores na Flasco, uma fábrica sucateada, com muitas dificuldades, conseguiu fazer isso, por que a gente não consegue fazer isso numa outra grande fábrica? Então, em Belo Horizonte, imagina a Fiat sob controle dos trabalhadores, em Betim, ou imagina a gente na Flasco, 2 quilômetros da Flasco tem uma empresa da Honda automobilística, com 5 mil trabalhadores, com um nível de tecnologia brutal. Por que a gente não consegue reduzir a jornada de trabalho sem redução de salário nas grandes fábricas? Por que o capital vai sempre fazer com que os trabalhadores sejam demitidos? Então a gente precisa fazer esse combate. A segunda perspectiva, e é isso que eles fazem, legitimam o ataque quando eles tentam esmagar, é porque ao não permitir que os trabalhadores se organizem, façam essa luta, façam um aprendizado coletivo muito grande, é porque a gente está indo na porta das outras fábricas dizendo não só vamos voltar a produzir e a classe trabalhadora pode, e a gente não precisa dos patrões, a gente também está fazendo uma discussão com a sociedade. Por que a gente tem uma classe de patrões? Por que a gente tem uma classe patronal que dirige esse Estado e diz o que pode, o que não pode, o que a gente vai fazer? E eu acho que é nesse sentido que a gente também questiona a democracia formal, os limites do que é o terreno eleitoral, o que é a farsa da democracia burguesa. E, por isso, a organização independente e acumulando força para que a classe trabalhadora faça uma perspectiva aí de inverter completamente as prioridades e rompa o que é o pilar dessa sociedade que se diz democrática, mas que é o democrático ferrando a classe trabalhadora, demitindo quando quer, como puder, pagando direito quando quer, deixando uma propriedade sem qualquer uso social, usando da especulação imobiliária, não pagando os impostos, as dívidas. Só na Flasco é 150 milhões de reais de dívida patronal, mais de 10 milhões de dívida dos impostos municipais, num terreno que não estava cumprindo função social. Então faz o que chama uma compensação tributária. Então é plenamente possível de se resolver. Os trabalhadores não pagou nada, tem mais de 15 milhões de dívida trabalhista da época patronal, que nós, trabalhadores, na gestão dos trabalhadores, organizamos para fazer os pagamentos parceladamente, uma solidariedade de classe, uma identidade, uma noção de pertencimento. Então, isso nós entendemos que é construir a política real, cotidiana, intervindo na luta de classes, e não só também no nosso espaço, mas atuando e disputando rumos de forma mais ampla. Él nos dice, ¿no?, sobre lo político, que es importante, así que ellos reivindican ese reconocerse, identificarse en cuanto clase trabajadora, ya que eso trae también una relación con la historia de los derechos trabajistas que hasta ahora se han conquistado. Entonces es una forma de conectarse con un proceso que va más allá de la Flaxo y de ese grupo de trabajadores. No esperan que ningún gobierno va a atender las reivindicaciones de ellos y por eso ocupan la fábrica, ¿sí? Y entienden que este movimiento es parte de un movimiento mayor, que así ellos apoyan otras fábricas, ¿sí?, que están, por ejemplo, tanto fábricas que están en ese movimiento de ocupación, cuanto fábricas que están, por ejemplo, votando, echando a sus trabajadores para ayudar a los trabajadores a conquistar sus derechos y, si es posible, ocupar la fábrica, ¿no? Ellos buscan esa reducción de la jornada de trabajo para que los trabajadores puedan tener tiempo del hacer, de placer, de cultura y de militancia. Y ese tiempo de militancia es contribuir con otros procesos. Ellos se reconocen dentro de un movimiento internacionalista, ¿no?, y están en contacto con otras fábricas ocupadas de otros países, y entienden que la emancipación de la clase es solo posible si hay un entendimiento de una organización que es mayor, así como no va a ser ellos en la Flaxo que se van a emancipar, sino entendiendo que hay algo que es mayor, que es un movimiento donde hay muchísimas personas que están en la misma condición. Ellos entienden que hacen parte de una cadena productiva, sí, que es capitalista, y inclusive es una estructura monopolizada por el capital y principalmente por la Odebrecht. Y ellos dicen, mira, nosotros no podemos dedicarnos solo como a lo que nosotros, a nuestra producción y a producir el dinero nuestro, sí, que nuestra fábrica sea la mejor, sino que necesitamos tener tiempo para denunciar esa estructura de poder.
Así, entonces, en ese sentido, lo principal para ellos no es tener más dinero, sino denunciar ese sistema y internamente construir relaciones de solidaridad, relaciones donde no haya alienación al trabajo y donde haya, por ejemplo, seguridad laboral. Era una de las cosas que él destaca. Ellos entienden también que, y él dice varias veces, no es color de rosa, no somos maravillosos, entonces como que se escucha... Cuando uno lo escucha se le dice así, dice como no es así, estamos reproduciendo relaciones capitalistas dentro de nuestra organización, dice reproducimos el racismo y es algo que entiendo como que están constantemente trabajando y entienden también que la lucha no es solo por el trabajo, sino también por la vivienda, por la cultura, por mayor dignidad, diría yo de alguna forma. Y que también esa vivienda, esa cultura, esas otras actividades alimentan, ¿no? Nutren la vida de los jóvenes de la comunidad y de los trabajadores. Creo que es eso. Y después conversó un poco sobre toda la deuda, por ejemplo, que tenía la gente de los antiguos dueños de esa cooperativa donde ellos están. Y se me perdió Alex, pero me pareció interesante la última parte. Que hubo una decisión judicial, ¿sí? Tú me dices, Alex, si lo estoy traduciendo bien, y él lo dice como entre comillas, o sea, como él cita lo que fue la decisión judicial, que dice que al permitir que la fábrica ocupada hiciese todo para la defensa del trabajador, estaría respetando la democracia. Y eso fue una decisión judicial donde se decía esto, en estos términos. Entonces él dice como que eso dice de un miedo que tiene el sistema de que los trabajadores asuman la fábrica. Y él coloca de imagínense la Fiat aquí o la Coca-Cola aquí asumida por los trabajadores. Entonces ellos también quieren traer esa discusión y lo dice en términos de esta discusión social sobre qué es lo político, que ellos ocupando la fábrica y dentro de este movimiento traen la discusión de por qué existen patrones, ¿sí? Y también toda la cuestión ligada a la democracia formal que está vinculada a los patrones y a quien tiene el poder. Bueno, antes de que nos pregunten algo, yo creo que sería agregar que precisamente aquí estamos comentando eso de que, bueno, realmente si estamos participando en un foro, por supuesto que tenemos que decir todo lo que venimos haciendo, pero es importante también eso, o sea, que no todo es color de rosa, o sea, de que parte de ese proceso, porque somos seres humanos, porque somos diferentes, porque tenemos nuestra propia historia, puede traer roces, trae equivocaciones, trae como altibajos, pero lo importante es, y yo creo que ahí es también parte de eso de lo político, en cómo vamos a abordar esos problemas que se nos van presentando. O sea, que no se trata de ocultarlo, echarle tierrita, sino sencillamente que parte de ese proceso de transformación y de construcción en lo político tiene que ver con cómo vamos asumiendo esos problemas que se nos van presentando, bien sea económicos, de convivencia, porque precisamente en unos espacios donde convivimos tantas personas, es súper natural de que se presenten inconvenientes, de que se presenten diferencias, pero también es parte de ese proceso de aprendizaje, cómo vamos abordando esas diferencias que se van presentando. Yo creo que también es importante decir, Coli, que somos distintas, no todos los grupos o organizaciones estamos en el mismo momento. Eso también lo entendemos y lo respetamos. Es verdad, estamos en un proceso, lo que ya hemos dicho, pero todavía hay grupos o cooperativas que están en otro momento donde funcionan de otra manera, donde cuesta mucho más asumir las decisiones, donde cuesta asumir mucho más la responsabilidad y que puede que se lleve a solo un grupo que asume en este momento, sea la junta directiva, sea la manera de organizarse. Eso lo entendemos y entendemos que cada proceso se tiene que ir dando, o sea, no puede ser impuesto, tiene que ser vivido y asumido por el grupo de personas que estén en este momento. Então, antes de eles continuarem, eles queriam comentar que eles, quando Alexandre disse, não tudo é uma maravilha, né? Eles também pensam o mesmo, olha, nós estamos falando aqui do que é a Secosessola, mas a gente tem que falar que não tudo é uma maravilha, assim. E que há problemas, mas também pensando no político, talvez o importante é
como a gente atende esses problemas, assim, como a gente assume esses problemas. E aí o Ender coloca, a gente poderia tampar esses problemas, mas o assunto é conseguir visibilizar e encarar eles e afrontar esses problemas, que é uma questão que eles constantemente estão realizando, assim. Isso diz do econômico, da convivência, de todas as áreas da organização, assim, de assumir esses problemas como oportunidades de aprendizado. E a Ana coloca um pouco que são 60 organizações comunitárias, né, mais ou menos 50 e tantas, que participam da Secosessola, né, que compõem e fazem a Secosessola. Então ela diz, olha, não todas as organizações que compõem a Secosessola estão no mesmo jeito de funcionar. Tem organizações que funcionam com junta diretiva ainda, e a gente respeita esse processo. Tem organizações onde as decisões são tomadas de formas diferentes a outras. E a ideia é um pouco respeitar essas diferenças e entender que cada coletivo tem a sua autonomia. E como ir trabalhando esses pontos em comum, assim, mas respeitar essas diferenças.